Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Assim como Tu falaste ao meu coração, Tu me iluminaste a trazer essa palavra, a proclamar essa palavra à Tua igreja nessa noite. Pedimos que Teu Espírito Santo venha iluminar a mente da Tua igreja. Que a Tua igreja não somente venha a viver, mas a praticar e a testemunhar a palavra que será proclamada nessa noite. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Palavra do Senhor, irmãos, para mim e para a sua vida. Poder sentar. Folhas secas. Nós vamos iniciar contando parte de uma ilustração chamada Folhas Secas. Estava em uma tarde ajeitando minha casa. Depois de ajeitar tudo, percebi que tinha algumas plantinhas que precisavam de cuidados. Peguei aqueles vasos, algumas plantinhas tinham folhas secas. Com uma tesoura cortei várias folhas. Tirei algumas flores murchas, um pouco de água para regar a terra seca. Quando estava cuidando das plantinhas, pensei no cuidado de Jesus por cada um de nós. Eu estava cortando as folhas e flores, porque sabia que iriam prejudicar o crescimento das plantinhas. E como aos nossos olhos, muitas vezes o doloroso, quando o nosso mestre cuida do jardim da nossa vida, o pecado seca a nossa vida e murcha as flores. E com os olhos humanos achamos que estamos perdendo um pedaço que parece ser bom. Vamos parar por aqui. No final voltamos. 3 discípulos tiveram acesso à beleza interior de Jesus. Se nós observarmos no ministério de Jesus aqui na terra, 3 discípulos sempre acompanharam Jesus. Em alguns milagres que Jesus realizou, sempre Pedro, Tiago e João. Tem até um corinho que diz, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Sempre Pedro, Tiago e João. A filha de Jairo, quem foi que acompanhou lá Jesus? Pedro, Tiago e João. Eu costumo dizer que Jesus, ele se relacionava com a multidão. Ele se relacionava com todo mundo. Né? Jesus não faz acepção de pessoas, se relaciona com todo mundo. Mas ele só tinha 12 discípulos. E desses 12, 3 eram íntimos. Pedro, Tiago e João. E qualquer dia desse eu vou falar sobre Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, Tiago e João também eram bajuladores de Jesus. Não era só amigo, não, eles bajulavam Jesus também. Né? Mas é uma outra história. Mas esses 3 homens sempre acompanharam Jesus na sua caminhada. Na mais profunda intimidade, estavam sempre ali acompanhando Jesus. Ali Jesus deixou transparecer o fulgor de sua humanidade. A brancura das roupas simbolizava total ausência de pecado ou mácula. Jesus foi o único. Foi o Verbo que se tornou carne, habitou entre nós, nasceu da Virgem Maria e não teve pecado. Não pecou.
Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Como pode isso, pastor? Porque ele era Deus, o Verbo encarnado. Lá em João diz o Verbo encarnado. E o Verbo encarnado é a palavra. Essa palavra foi encarnada, Verbo, Jesus. Então, e ele nasceu da Virgem Maria. Por quê? Ele nasceu de uma mulher. Por obra do Espírito Santo. Por isso ele é 100% homem, por isso ele é 100% Deus. E aí, essa ausência de pecado ou mácula transcendeu essa situação da transfiguração de Jesus no monte, acompanhado por Pedro, Tiago e João. E aí eu quero convidar você a meditar no seguinte tema nessa noite. É bom estarmos aqui. Não deu tempo de pedir o Tiago para ensaiar. Mas tem um louvor que diz, bom estarmos aqui na casa de Deus. Não vou continuar não. Mas, é bom estarmos aqui. Não é bom, irmãos? Não é bom? A gente está aqui na igreja, louvando a Deus, adorando a Deus. Depois do culto eu vou contar a experiência que nós tivemos ontem, lá com o seu Paulo. Depois que acabar o culto eu vou contar as experiências. Mas não é bom a gente estar em comunhão? Não é bom a gente estar aqui na casa do Senhor, louvando a Deus, adorando a Deus, vendo aqui a minha irmã, quanto tempo? É bom a gente estar em comunhão, a gente vir à casa de Deus, a gente orar pelos nossos irmãos, é muito bom estarmos aqui. E aí, em primeiro lugar, nós vamos verificar que Pedro diz, é bom estarmos na casa de Deus para buscarmos comunhão com o Senhor. Estava dando aula agora à tarde para os alunos na classe Catecúmenos, né? A comunhão dos santos, né? O que é santo? O que significa a palavra santo? Separado. Nós somos santos porque somos separados. E precisamos estar em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Nós precisamos fazer a diferença no meio que nós vivemos. E Pedro propôs armar 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias e ficar ali de forma a perpetuar aquela ocasião impensável. Ele e os outros discípulos estavam extasiados, porque embora se experimentavam o que todo ser humano anseia experimentar. E aí é uma questão muito, além de ser muito teológica, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque teologicamente aqueles homens estavam cansados. Eles estavam extasiados, cansados por estar ali vendo Jesus ser seu rosto transfigurado. E o único que vê é Pedro. O único que vê é Pedro. E aí, teologicamente, explicando essa questão de Elias e Moisés, é uma forma de externar o antigo, a lei e os profetas. Então, Moisés ali representava a lei e Elias os profetas. Não que eles estivessem ali, eles não estavam ali. Isso foi algo pensado por Pedro, imaginado por Pedro. O que aponta alguns livros, algumas informações teológicas, é que a figura de Moisés representa a lei e a figura de Elias representa os profetas. Porque se nós afirmarmos que Elias e Moisés estavam ali, nós estamos nos contradizendo a palavra de Deus. Elias não passou pela morte, foi arrebatado. E Moisés não se sabe onde o corpo dele foi enterrado. Então nós estaremos contrários. Então,
a representatividade, a metáfora de Moisés e Elias simbolizava o cumprimento da lei e dos profetas. E Jesus é o cumprimento de tudo isso. Por isso que Pedro anseia. Por isso que Pedro de vez em quando tem umas tiradas meio estranhas. Ele anseia preparar uma tenda de forma a perpetuar. Aí uma palavra que eu quero dizer para você nessa noite. É bom estarmos aqui na casa de Deus? É bom. É bom estarmos em comunhão com os nossos irmãos e com Deus? É bom. Mas também é bom sair e pregar o Evangelho a toda criatura. É bom. É muito bom a gente pregar o Evangelho, é muito bom estarmos em comunhão, mas é melhor ainda a gente estar anunciando a boa nova. Anunciando que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando o momento que há de vir para buscar a sua igreja. Irmãos, Ele não vai buscar essa igreja aqui de tijolo e cimento e vidro, Ele vai buscar eu e você e você somos a igreja de Cristo. E nós precisamos estar preparados para, assim, perpetuar na eternidade com o Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que nós refletimos aqui. É bom estarmos aqui para que a nossa fé em Jesus Cristo nos faça ter Ele sempre presente todos os dias de nossa vida. Ainda hoje na classe também foi se falado, porque muita gente fala assim, eu tenho buscado uma santificação. Eu tenho buscado uma santificação, eu tenho buscado uma consagração. Não, você não busca uma santificação. Estou me santificando. Não, está errado, irmão. Você não se santifica. Você é santificado por Cristo. Nós não temos poder de me santificar. Tem um hino no inário que diz, eu me consagro, Senhor Jesus. Não, eu não me consagro. Eu sou consagrado. Eu fui consagrado. Antes da fundação do mundo, eu fui eleito. Jesus veio para os eleitos. Antes da fundação do mundo, eu fui eleito. Lá em Efésios 1:4 diz, nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis e em amor. Então, nós precisamos ter essa fé. Eu não posso me santificar, eu não posso me consagrar. É Deus que me santifica. É Deus que me consagra. O que eu preciso fazer e que eu preciso entender e diferenciar essa santificação que eu acho que eu me santifico é me arrepender. Eu preciso ter uma vida de confissão, uma vida de arrependimento, uma vida diária. Senhor, tem misericórdia. Eu sou totalmente dependente de Ti, eu não faço nada sem a Tua vontade. Porque quando nós queremos fazer a nossa vontade, dá tudo errado. Quando nós queremos fazer a nossa vontade, dá tudo errado. Nós precisamos entregar todas as áreas da nossa vida na mão do Senhor e ter fé em Cristo Jesus. E Ele sempre presente todos os dias da nossa vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando nessa noite. Você entrou nessa igreja hoje, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu vou dizer para você o seguinte, o problema que você está passando para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Agora você precisa se colocar na presença dEle
E seja qual for a resposta que ele te der, você permanecer firme. Permanecer firme. Porque às vezes, irmãos, eu falei na SAF outro dia, né? Teve uma irmãzinha que falou assim, pastor, parece que você estava falando direto para mim. Né? Eu falei lá que nada pode nos separar do amor de Cristo. E eu falei para as mães que têm filhos. E aí, às vezes, nós queremos que Deus responda às nossas orações do jeito que a gente quer. E a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Senhor, eu estou orando por isso, mas tem que ser do meu jeito. Não, irmão, é do jeito de Deus. E Deus faz do jeito dele, a gente não entende. Deus às vezes dá um nó na nossa mente, assim, que a gente, como é que isso aconteceu? Tem gente que está aqui que sabe o que eu estou falando. Como é que isso... Deus usa a pessoa que a gente jamais fosse imaginar para falar, e Deus faz. Mas nós temos que estar preparados para as respostas de Deus. No tempo de Deus, não no meu tempo. No tempo de Deus. Ele vai realizar a vontade dele. E muitas das vezes, irmãos, ele vai dizer não para você. Deus não é nosso empregado. Deus não é o nosso faz tudo, não. Tem muita gente que fala assim, Senhor, eu determino a cura desse irmão. Não, quem é você para determinar alguma coisa? Começar por aí, quem é você? Como é que o vaso pode dar ordem para o oleiro? Não. Deus tem 3 respostas para a gente. Sim, não, espere. Sim, não, espere. A gente costuma brincar que o não a gente já tem, né? Quando a gente vai pedir alguma coisa, né? O não a gente já tem. Se vier o sim, se vier o espere. E o espere, eu já falei aqui várias vezes, né? É o Cronos, que é o tempo do homem, com Kairos, que é o tempo de Deus. Quando o Cronos encontra com o Kairos, é um milagre, é a vontade de Deus que é estabelecida. Quando não encontra. E está tudo bem, porque a soberania de Deus é incontestável. Eu vivo ou não vivo debaixo da soberania de Deus? Eu vivo ou não vivo debaixo da vontade de Deus? A fé no ressuscitado possibilita as comunidades cristãs refazerem o acontecimento do passado, tendo consigo o ressuscitado. O mais justo seria desejar que a comunidade não se dispersasse, pois é bom estarmos aqui. Quando a comunidade não sente a alegria de estar reunida, com toda a probabilidade é porque o ressuscitado não está presente. Irmão, quando você não sente vontade de vir à igreja, de vir à casa do Senhor, alguma coisa está faltando em você. Quando você não sente vontade de vir à escola dominical, alguma coisa está faltando em você. Eu tenho dito, a gente brinca, né? Eu sou presbiteriano raiz, né? Eu sou do tempo que a escola dominical era a escola dominical mesmo. E hoje eu vejo a irmã Eunice resgatando essa escola dominical que é boa, faz parte da nossa vida. E eu vejo, aos poucos, as pessoas estão vindo, né? Estão voltando. Isso é muito bom. Quero dizer que a classe dos adolescentes é a melhor classe que tem na escola dominical, hein? É a melhor classe. Hoje nós tivemos uma professora na classe que ela foi 10. Arrebentou dando aula. Entendeu? A gente está incentivando os alunos a darem aula na classe. O pastor hoje lá tomou pito. Entendeu? Tomou pito. Eu falo demais, aí acaba quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Pastor, o senhor fica quieto aí, que o senhor sabe tudo, o senhor sabe muito, então deixa os outros falarem. É assim, coisa foi.
Então, escola dominical, culto à noite. É óbvio, irmãos, tem alguns irmãos que trabalham, que têm seus afazeres, que têm comércio, que têm situações que é mais complicado vir na escola dominical. Sim, a gente entende perfeitamente, e não é desses irmãos que estamos falando. São irmãos que ficam em casa dormindo até mais tarde. Não vêm à escola dominical. São irmãos que não vêm no culto à noite. Compromisso. Compromisso com o reino. Compromisso com o Senhor, não é com o pastor, não. Porque com você ou sem você, a irmã Eunice vai estar aqui todo domingo, né, irmã? Eu vou estar aqui todo domingo. O Tiago vai estar aqui todo domingo. Só a Milton vai estar aqui todo domingo. Para darmos as aulas. A gente gostaria que as pessoas viessem. Participar. Nós temos pessoas aqui que participam da escola dominical ativamente, né, Dinha? Dinha participa da escola dominical ali, né? Hoje eu fiquei sabendo aí que teve a Priscila também participando da classe, né, Eunice? É isso que a gente quer, as pessoas participando. E muitas das vezes elas falam isso, e o professor está ali, o Hamilton, para corrigir, para ensinar. É o professor para colocar a coisa no eixo, dizer, não é por assim, não é por assado e tal. É um homem experimentado, um homem sábio, um homem que se prepara para dar aula. Então, assim somos nós. Então, a gente precisa ter esse compromisso com o reino de Deus. E quando a comunidade não se reúne, algo está faltando. Algo está precisando ser revisto nos nossos conceitos, na nossa vida. A nossa fé em Jesus Cristo não pode ser abalada. A nossa fé em Jesus Cristo não pode ser, de modo nenhum, abalada ou tocada. Porque Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, dom de obras para que ninguém se glorie. A nossa fé jamais pode ser abalada. Irmão, eu quero terminar esse sermão com a conclusão daqui a pouco. Para compensar o domingo passado, hoje o culto está sendo mais rápido, né? Eu quero encerrar esse sermão dizendo o seguinte. Você pode, mais uma vez, você pode estar passando pelo pior problema da sua vida, mas a sua fé é intocável. Não abra mão da sua fé, das suas convicções, daquilo que você crê em Jesus Cristo. Qualquer que seja o problema que você esteja passando, entre no seu quarto, feche a porta e se derrame na presença do Senhor. E fale com Ele, chore diante dEle, derrame as suas lágrimas diante dEle. E diga, Senhor, pode o mundo desabar, mas a minha fé eu jamais vou negar. Hoje na classe eu perguntei, qual a diferença de remorso para arrependimento? Aí o aluno respondeu, arrependimento quando a pessoa confessa e deixa, remorso quando a pessoa se culpa. Dá um exemplo, Judas e Pedro. Judas teve remorso, Pedro se arrependeu. Pedro em nenhum momento negou a fé dele em Jesus Cristo. Jesus chegou para ele e falou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. E é assim que nós temos que ser para Jesus. Senhor, tu me conheces, tu sabes de todas as coisas. A minha vida está nas tuas mãos, a minha fé é inabalável. Como nós lemos hoje pela manhã, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião.
são inabaláveis, permanecem firmes para sempre. Permaneça firme, irmão, com fé. Não perca a fé em Jesus Cristo. Quando nós nos mantemos firmes, não negando a nossa fé, Deus está no controle. E ainda que pareça tudo errado, nada dá certo para mim. Nada dá certo. Deus está no controle. Deus está no controle. E Ele não vai permitir que nada aconteça na sua vida sem que a vontade soberana dEle seja feita. Você pensa que eu não tenho os meus momentos como pastor? Tenho. Tem noites que eu nem durmo direito. Tem noites que eu nem durmo direito. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. E Ele cuida de mim, como cuida de você, como cuida de todos nós. Quando Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, Ele mandou avisar, diga, essa doença não é para a morte. Aí lá o mensageiro falou, essa doença não é para a morte. Aí Lázaro morre. Você pensa que Jesus foi para o velório de Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. Você pensa que Jesus foi para o funeral de Lázaro? Jesus chegou 4 dias depois. E Marta chega para Jesus e fala, Senhor, se tu tivesse chegado 4 dias antes, meu irmão não teria vindo, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que tu faz a tua vontade seja feita. Ainda que pareça tudo o contrário, saiba que o seu Redentor vive dentro de você. E a sua fé vai permanecer inabalável. Voltando à nossa introdução, o jardineiro, com paciência e amor, vai nos limpando e fortalecendo nossa vida, tirando o que estava morto e murcho, para a vida florescer em nossa vida. Ele nos lava com a água da vida. Os caminhos e as maneiras de agir de nosso amigo Jesus sempre são os melhores. Confie nele. A verdadeira vida vai florescer em você. Confie nele, meu irmão e minha irmã. A verdadeira vida vai florescer em você. Basta permanecer firme. Permaneça firme no Senhor Jesus. Mantenha sua fé no Senhor Jesus. Não titubeie. Olhe para o alvo, não olhe para o pastor, não. Não olhe para o presbítero, não. Não olhe para... Senão você vai... Se você olhar para mim, caramba, você vai desanimar. Mas se você olhar para o pastor dos pastores, para Cristo, nele a gente pode confiar. Você vai ouvir a voz e Deus vai dizer... Essa é a resposta que eu tenho para você. E você vai permanecer firme. Independente daquilo que Ele disser para você. Você vai permanecer firme. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a sua vida. Sobre o seu lar. Sobre a sua família. E que você coloque o seu problema nas mãos do Senhor. Saiba que é só Ele que pode resolver o seu problema. Bom é estarmos aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor, louvando a Deus e compartilharmos as maravilhas de Deus. Que Deus nos abençoe.